Olá a todos da TV Cidade. Hoje o Viajando com a TV Cidade vai falar sobre viagens e esporte. E vamos receber hoje aqui o Alexandre Prati, que está vindo com uma super medalha de Punta del Este, que viajou a Punta del Este para correr. Vai contar toda essa experiência. E é um prazer recebê-lo aqui e quero parabenizá-lo. Obrigado a vocês, o pessoal da TV e Cidade. Então foi uma viagem que a gente fez lá em Punta del Este, uma maratona internacional. E vou contar um pouco da história aí de como eu comecei no atletismo, como é que eu cheguei até essa prova, uns passos um pouco da minha vida para o pessoal entender. Isso aí, Alexandre, né? Popular Graxinha, né? Isso. Muitas pessoas aqui da cidade conhecem o Alexandre como Graxinha, né? É. Então eu queria que falasse um pouco da tua história, né? Da tua ligação com o esporte, falasse um pouco de ti. Eu comecei no esporte, né? Ali em 94 não, foi em 90. Então eu jogava no Brasil de Farroupilha. Aí teve uma troca aí dos juniores profissional, eu acabei não conseguindo acessar o time profissional. Aí voltei a estudar e disputar algumas competições escolares, jogos escolares. A minha primeira medalha foi nos 1.500 metros rasos, né? Corrida de pista. Aí você saiu do futebol. Do futebol para o colégio estadual. No colégio estadual eu tinha a professora Anina, né? Professora de Educação Física. Daí faltou o menino para fazer os 1.500, daí correu, eu me lembro até do dia, né, eu e o Melancia, eu e o Geleia. O Geleia ganhou... Que é profissional da Educação Física também. O Geleia também. O Geleia ganhou a prova dos 1.500, né, ele já jogava no Brasil lá, ele ganhou, eu acabei ficando em segundo. Aí de lá pra cá eu fui correr algumas provas. Foi ali que você pegou gosto então pela corrida. Daí eu acabei correndo algumas rústicas no município aqui, Dia do Trabalhador, semana a 7 de setembro. Depois a gente juntou um grupo aqui na cidade, tinha o Bruno, o Bortolino Carteiro, mais 4, 5, a gente fundou a associação, e isso foi em 94, 3 anos depois. E com a associação que a gente tinha formado, a gente começou a competir algumas provas lá em Porto Alegre, aí na usina do gasômetro. Aí corri as provas de 5.000 e 10.000. Mas sempre só na brincadeira, nunca levando a sério, querendo competir para ganhar, que a gente sabia que era difícil, né? Naquela época lá o pessoal corria 10 km para 28,30, 29 e nós corria para 38, 37. Então era uma distância muito grande, 10 km. Isso por quilômetro é 3 km por prova, é uma diferença muito grande para nós poder chegar, mas a gente ia igual. Aí o que a gente fez depois desse passo? Depois disso aí, a nossa ideia foi disputar o primeiro farroupilhense a disputar um São Silvestre. Isso aí, né? Já estava em associação. Já estava em associação, isso foi em 96. Então fala um pouquinho da associação. Em 96 a gente fundou a associação. De que maneira a gente fundou? A gente se reuniu 8 pessoas. Que é a Corf. A Corf. É a Associação dos Corredores de Farroupilha. A gente tem ela há 23 anos. 23 anos. Aí eu conversando com o seu Dutra, com o Adelar, o Bruno, disse, pessoal, se a gente não fundar uma associação, a gente não vai ter um recurso para ir mais longe. E engraçado que naquela época lá, para nós poder viajar de Farroupilha a Porto Alegre, só tinha ônibus às 4h30 da manhã, né? Tinha que ir até na rodoviária, pegar o ônibus, desembarcar em Porto Alegre, na rodoviária, da rodoviária e até a usina do gasômetro para poder disputar as competições. Aí ninguém queria, a gente fez que, vamos registrar isso aí então, né? Vamos fazer que vai dar certo. A gente registrou a associação. Aí teve o Colode, que hoje é o secretário da prefeitura ali, da administração, ele era presidente da FEI. Eu disse, Colode, dá uma mão para nós aí. Aí o Colode, não, gente, é tudo certo, vamos fazer o seguinte, aí eu faço o estatuto para vocês, a gente monta tudo que precisa, e se tu precisar de alguma ajuda para os meninos teus para mandar para a universidade em Caxias do Sul, a gente consegue umas passagens através da FEI. E aí o que a gente fez? Como é que a gente vai a Caxias, né? Daí a gente continuou participando de algumas competições. O Colada fez o estatuto, a gente registrou a entidade e tocamos mais um passo para frente, foi importante. Para ver se tinha até uma dificuldade de ir de Farroupilha, muitos corredores a Caxias. A Caxias. Era difícil nós conseguir. O esporte, na verdade, é difícil. Quando tu fala em esporte, é difícil conseguir tanto apoio financeiro municipal e que dirá para frente. Era mais fácil uma vaquinha se juntar e nós ir, que era mais rápido, né? Para poder levar o nome da cidade. Nós éramos 6 naquela época. Hoje está bem mais movimentado, tem muito mais gente fazendo a prática do atletismo e caminhadas, né? Depois desse passo que foi importante, isso foi em 96. Em 2000, eu me lembro que em 2000 a universidade abriu um projeto UX Olimpíadas. Aí eu conheci o Lázaro, que é o professor cubano. Aí o Lázaro de 2000 a 2004, ele cuidou desse projeto na universidade.
Aí eu tinha um menino que era muito bom. Eu me lembro, o Rafael, que é o filho do Serginho da Motocar lá. O Rafael tinha 9 anos, eu acho. E naquele mesmo ano ali, a Maratona de Porto Alegre abriu a maratoninha. Aí eu falei com o seu Lázaro, tu tem uma vaga para os meninos meus? Disse, ele é castelhano. Não temos vaga, tá tudo lotado. Só se os teus meninos ganhar os meus lá em Porto Alegre. Disse, tudo bem, vamos se enfrentar lá então. Aí eu levei o Rafael e a Jéssica. E o Rafael ficou em segundo e a Jéssica ganhou em primeiro. Aí o cubano mudou Daí o cubano mudou a regra. Não, aí depois que passou esse período, eu disse, não, tudo certo, eu vou dar 6 vagas para ti lá na Universidade de Caxias. Aí ele me deu as 6 vagas. Aí o Coloda, chegamos no Coloda de novo, o Coloda, estamos com as vagas lá. Aí ele deu um ofício de lá e através da FEI, os atletas nossos disputaram 6 campeonatos estaduais. Todos os títulos que hoje... 6 farroupilhenses. Então. 6 farroupilhenses daqui. E que viajaram através do esporte. Através do esporte. Viajaram, conheceram o país através do esporte. E desses 6, 2 meninas hoje são formadas. Uma em fisioterapeuta e outra em medicina. E todos eles foram os campeões brasileiros. Os únicos títulos que Farroupilha tem no esporte, através do atletismo, são desses meninos. A Jéssica foi a 4ª melhor colocada no Campeonato Brasileiro, no Rio de Janeiro. Conheceu também várias cidades. E o que é importante que o esporte trouxe para esses meninos são crianças e adolescentes de comunidades pobres que, através do esporte, conseguiram chegar lá, conhecer o Rio de Janeiro, Salvador, todas essas capitais. Levou para lugares que eles nem sonhavam em chegar. E de onde que eles são? São de um local onde que ninguém vai esticar a mão. Então essa é a realidade, essa é o que o esporte pode fazer a mudança. Né? A gente pode dizer o que viagens e esporte tem tudo a ver. Tem um mundo que funciona no bastidor do esporte, né? Tem a questão também do turismo esportivo, né? Tem pessoas que viajam simplesmente para assistir partidas de futebol, partidas Ou concede também tipo uma corrida, uma maratona, um campeonato, uma corrida de jipe, um motocross. São famílias inteiras que vão. Uma coisa é quando tu é solteiro, né? Sim. Que tu pega e tu vai sozinho. Outra coisa é quando tem uma namorada que tu... nós vamos para tal lugar, e tu leva ela. E outra coisa é quando tu é casado e tem filhos. Aí teus filhos querem saber como é que tu chegou lá. Aí tu acaba levando a família inteira. Então isso acaba tendo um turismo. Sim. Acaba tendo esse vínculo, viagem e esporte. As duas ferramentas que andam juntos. Andam juntos, né? Não tem como tu andar separado hoje, né? E você também é profissional de educação física. Você cursou educação física também. Sim, eu tenho estudo na área de educação física, né? Eu tenho um provisionado na área de educação física. Não sou um professor formado, mas eu tenho a mesma credencial de um professor, né? Então eu sou o único professor aqui do nosso município, da iniciação até o avançado, do alto rendimento. Também tive o ano passado, foi uma coisa muito engraçada que aconteceu comigo ano passado também. O ano passado a gente conseguiu voltar a disputar os campeonatos gaúchos depois de 15 anos que a entidade estava federada, e na primeira participação nossa, o menino foi campeão gaúcho nas 3 modalidades. O único atleta campeão gaúcho também do município e o único atleta na história do Rio Grande do Sul que venceu as 3 provas foi um atleta de Farroupilha. Ele venceu os 50 metros rasos, venceu os 150 e venceu os 500 metros. Esse é o único atleta farroupilhense que conseguiu vencer as 3 provas. Então, são coisas que o esporte acaba trazendo. É importante, né? a gente divulgar isso, né? O Bernardo Batista, ele foi campeão ano passado no Sub-12, vai defender o título agora no Sub-14, com mais 3 meninos também, que são de comunidades pobres. Então, o que vai acontecer? É uma oportunidade. A oportunidade que elas vão ter. Aí tu vai me perguntar, Alexandre, como é que tu consegue achar esses meninos lá? Como é que tu chega até eles? De que maneira eles chegam até você ou até a associação? É lógico que é uma vivência, tu consegue tirar isso através do teu olho, né? Tu consegue chegar numa comunidade. Então, para mim é um pouco mais fácil essa realidade. Por quê? Porque eu trabalho com os brinquedos infláveis, eu tenho uma comunidade, então alguns locais que o pessoal me conhece, eu acabo vendo algumas crianças lá e acabo trazendo. Desenvolvendo esse olhar mais então tu já tá no local, tu consegue achar. E depois tu joga eles lá para um treinamento na rua. Depois a gente acaba levando lá pro Lázaro também em Caxias, treinando uma vez por semana lá. E ele acaba dando um acabamento nos meninos. E eu queria também falar um pouquinho contigo sobre a importância, né, disso, do esporte, né, nas crianças, né, não só como uma oportunidade, também como uma oportunidade numa classe
que daqui a pouco não teria essa mesma oportunidade de outras formas, mas para todas as crianças, né, para desenvolver o respeito, né, o saber perder, que isso é difícil, né, ensinar para as crianças, a questão das regras, dos horários, de tudo isso que o esporte acaba proporcionando, né? Sim. Isso é muito importante. O que eu vejo hoje, né, a gente está perdendo uma geração. Eu sempre falo, outro dia também eu tive numa escola para fazer algumas seleções de alguns meninos. Infelizmente, nós estamos perdendo uma geração inteira por causa do celular. E queira ou não queira, é uma realidade que está acontecendo. Acontece com os meus filhos. É muito grave isso. É muito grave. Hoje tu não consegue pegar um adolescente, um menino, uma menina de 7 anos, 9 anos, 10 anos, e dizer, ó, vai fazer uma atividade física, nós vamos fazer isso. Então tem muitas coisas que se perderam com o tempo. Hoje está muito fácil de pegar um celular não, eu não quero, e ficar sentado. E acaba sendo mais prático até para os pais, né? Uma situação tipo, deixa ali no celular, ele tá ali no mundo paralelo, não tá incomodando, sim, não tá fazendo nada, mas também não está se desenvolvendo, né? Mas é importante sim tu ter aquele adolescente fazendo uma atividade física, sabendo que ele pode ter o potencial, que ele gosta daquela atividade. O que é muito importante é a família também. Tá junto, independente se o pai não gosta que o menino jogue futebol, mas a criança, a família tem que estar lá, tem que estar apoiando, porque essa criança é o que vai ser amanhã. Sim. Ela tem que se espelhar em alguém. Se nós não conseguir fazer isso como família, ou como comunidade, ou como pessoas, outros vão fazer. E é sempre o que eu digo, a realidade ela é dura e crua. Se a gente não educa, os outros vão educar. Então se o pai não vai, se a família não vai ensinar, infelizmente o bandido vai ensinar esse caminho. A menina vai ensinar. E eu sempre digo, pessoal, hoje custa para nós, população, para nós, município, é mais fácil nós ter um contraturno com essas crianças estando lá dentro, ou a gente pegar uma criança dessa já, uma menina, quanto custa hoje um adolescente drogado para o município? Quanto custa para uma família tu ter um dependente químico? Um menino de 13, 14 anos dependente químico. Ele abala toda a família. Então é isso que a gente tem que ver. Se a gente conseguir pegar isso antes, através do esporte, dando ensinamentos, ó, vamos lá, vamos junto, tu foi campeão, tu perdeu, mas tu venceu porque tu tá aqui. O perder não é tu perder, o perder é tu vencer estando lá. Agora se tu ganhou, é diferente, tu venceu. Agora tu tá numa competição, tu não perdeu, tu venceu porque tu chegou até lá. Exatamente. Agora se tu não se esforçou para isso lá, é diferente. Mas tu estando na competição treinando, tu não perdeu, tu venceu, porque todo mundo tem que estar lá. E quanta gente queria estar lá e não tá porque a pandemia não deixou. Então é isso que tem que ser passado. É esses valores que a gente tem que passar para frente. É isso que eles têm que ver. E fora que também as crianças agora, elas têm uma facilidade muito maior em aprender, né? Sim. Eu tenho uma filha pequena, então assim, ela faz natação desde bebê, então assim, ela tem 5 anos e ela já nada muito bem. A questão do andar de bicicleta, do skate, desses que é muito importante pra mim, né? E hoje que tu for ver, os esportes da nossa época lá atrás são poucos. Se tu for hoje, os esportes que esses meninos hoje estão fazendo são esportes mais radical. Quem diria que nós ia ter uma campeã olímpica com 14 anos no skate? No skate, né? Quem diria? E quantas meninas igual elas nós temos aí? Que não foram descobertas. Não foram descobertas, mas estão ali. Então são coisas que as pessoas, nós como cidadãos, nós como pessoas normais ou trabalhando em algum setor, a gente tem que ver. Um pouco de cada um não vai fazer diferença para mudar uma comunidade ou uma região que está precisando. Porque eu acho que esse é o caminho. Como é que vai saber se os nossos filhos têm potencial, por exemplo, na corrida, ou na ginástica, ou na natação, skate, ou no skate? E se a gente nunca levou eles para exatamente. Praticar, né? Então é importante isso. Eu acho que o caminho é por ali, entendeu? No meu ponto de vista, eu acho que o esporte ajuda muito. Independente do adolescente ser classe média, alta ou baixa, eu acho que o esporte, usando ele como ferramenta de inclusão social, é uma ferramenta que dá para ser usada. E o que eu vejo que a gente não tem hoje, tanto no nosso município quanto no Brasil e no estado, é o que fazer com nossos adolescentes depois de 13 e 14 anos. Aonde colocar ele? Se eu perguntar para ti, quantos anos tem a tua filha? 5. O que tu vai fazer com ela quando ela tiver 12? O que tu vai fazer com ela quando ela tiver 14? Tu vai estar no estúdio, ela vai estar onde? Para eu tirar ela da frente do celular, eu preciso colocar ela em algum lugar. Em algum lugar.
Então, eu acho que nós temos poucas políticas públicas através do esporte, muito poucas. E eu acho que é um caminho que a gente pode usar. Por que eu falo que a gente pode usar? O nosso município ele é muito pequeno. O nosso município é 70 mil habitantes. E a gente não tem pobreza. Infelizmente, é uma realidade nossa. O pessoal que está escutando a TV, que está vendo, o nosso município ele é pequeno e a gente não tem pobreza. A gente deve ter 1 ou 2 pontos aí, que é pouco. E um potencial muito grande. Se tu juntar todo o potencial nosso hoje do esporte farroupilense, a gente domina vários locais. A gente domina o atletismo, a gente domina o futebol feminino, que é uma sensação. A gente domina também a bicicleta. A gente domina 2, 3 esportes radicais. Nós tivemos agora um rally aqui, né? Das motos também. Então a gente tem vários locais que Farroupilha tem crescimento e que dá para inserir muitas coisas novas. Então eu acho que o caminho é por aí. Você estando, né, no esporte há tantos anos, né? Passou por várias administrações aqui em Farroupilha, né? E como você vê o apoio ao esporte, assim, vindo através do tempo, assim, é dado o devido valor? As administrações têm apoiado? Como é que tu percebe essa questão ao longo do tempo, assim? Eu vejo que o nosso município, né? Desde quando a gente fundou a associação, de 94 para cá, faz 23 anos, Farroupilha vive, sim, de ações no esporte. Ela não tem políticas públicas de esporte, infelizmente. São ações isoladas. Campeonatos, assim, mas não tem um programa. A gente pode citar efetivo, assim. Eu posso até citar para a população um pouco entender o segmento, né? Me lembro que quando fundou essa FF, né? Nós tínhamos um time massa de futebol de salão na cidade. Durou quanto tempo? Não tem uma continuidade. Não tem uma continuidade. Nós temos o Brasil de Farroupilha. Cara, é 93 anos de história. E é uma história, né? É uma coisa, é futebol quem não gosta. Quem não quer pegar seu filho lá no domingo de manhã, de tarde assistir. Quem não quer pegar seu filho lá, pegar um autógrafo de um jogador. Então são coisas que tu consegue movimentar e botar na cabeça do menino. Mas em relação ao esporte no município, eu passei já 8 gestões, né? 8 gestões. E eu só vi ações no esporte, infelizmente. E o fechamento da Secretaria de Esporte, para mim também, eu acho que foi um passo para trás dado. Regrediu. Acho que a cidade cresce e tu fecha, mas tu mantém gastando valores. Então acho que quando tu tem uma Secretaria de Esporte... Então, hoje Farroupilha não tem uma Secretaria específica do esporte. Não tem, ela está juntada com a educação. Então, acho que a Secretaria de Esporte tem recursos que são específicos para o esporte. E é só a Secretaria vai buscar. Tanto é que nós não temos uma piscina pública. Quanto tempo? Então parte por aí. Nós temos um skate do lado e que está abandonado. Será que é tão difícil de ver isso? Ninguém passa na frente? Será que nenhum político passa aí na frente para olhar? E se passaram quantos prefeitos? Então são coisas que não adianta a gente dar desculpa. A gente tem que sair da cadeira e resolver. É isso que tem que ser feito. É só isso. Então tu pega uma região do bairro industrial. Vamos ser bem tranquilo, né? Eu sei que não é o assunto que a gente está falando agora, mas só para deixar bem explanado, pessoal. Bairro industrial, Alvorada, toda aquela região, são 4 mil crianças. Nossa, é muita criança. Qual o contraturno que nós temos lá? O que é feito com aquelas crianças que estão lá? A mãe que sai às 7 horas para trabalhar, ela deixa o filho aonde? O pai que volta às 8 da noite, ele sabe se o filho comeu, se ele jantou, ou ele ficou com alguém? Então essas coisas que é políticas públicas do esporte. Isso não se olha a bandeira partidária, se olha quem está precisando. Até porque não é uma administração ou outra, tem que ter uma continuidade. Continuidade. Por exemplo, que a gente falou, né, da natação. A natação, ela aqui no nosso município, ela não é um esporte tão barato. Não é barato. Então, daqui a pouco a piscina pública ou alguma coisa mais estruturado, também não é a piscina só para lá tomar banho, não, para praticar um esporte, né? E então, até assim, tu pegar um menino, se tu pegar um projeto com 2 universidades, que é muito fácil fazer, não é tão difícil assim de fazer, tá? Tu pegar uma faculdade, né? Uma instituição, pode ser da cidade, e tu botar 50 crianças no projeto de alto rendimento, e essas crianças dos 14 anos até os 16, eles tiverem uma parceria para a universidade, quantas chances tu vai ter de bolsa de estudo? Por isso que eu te falei, os 2 meninos nossos, a Marcília e a Cecília, saíram de Farroupilha com 14 anos, elas estão morando em Recife. Uma é fisioterapeuta e outra é médica, através do esporte. Através do esporte. O esporte que levou. O que a Jéssica Cardoso ganhou também foi através do esporte.
teve outros meninos nossos, o Rafael não conseguiu chegar a ser campeão brasileiro, mas conseguiu conhecer muitos lugares, Minas Gerais, todo o Rio Grande do Sul através do esporte. Então esses valores eles vão passar para outras pessoas. Então como é que tu vai inserir essa criança dentro do esporte? É dessa maneira. Como é que o Alexandre, o Graxia, conseguiu sair lá do bairro Pio Décimo e conseguiu chegar lá em Punta del Este e ficar entre os 30 melhores no estado? E com 46 anos. Então é uma história que tu tem que ser contada e tem que ser valorizada. Muita gente ajudou. E o esforço meu foi junto, mas muita gente me deu um empurrão quando eu estava ruim. Falando em Punta del Este, né? Que foi, hoje nós estamos aqui em setembro de 2022, né? E que dia que foi a maratona? Foi domingo passado. Que foi dia... Ai, agora tu me pegou. Foi início de setembro. Início de setembro, acho que foi dia 10. Dia 10 de setembro. E tá aqui a medalha, né? Então nos conte da tua experiência lá e de como foi participar dessa maratona. Pra mim a maratona, né, Aline, é uma prova difícil, tá? Eu sempre corri provas de 10, 15 quilômetros. Hoje meus tempos de prova são melhores que quando eu tinha meus 30 anos. Por ter uma experiência maior de prova, por ser mais não ser tão afobado. Então a experiência minha da maratona ela foi boa, eu gostei de correr lá, porque o que aconteceu comigo? Eu ganhei essa classificação na prova na Maratona Internacional do Rio, em agosto. Que classificou para ir para lá? Classificou para lá, classificava 5 gaúchos, eu fui o 6º. Eu tinha que esperar um desistir ou pagar por conta. Aí o que eu fiz? Eu fiz a inscrição minha, garanti a inscrição, e se caso não dava, eu iria igual com a excursão e pagaria por fora. Aí eu tinha 3 meses de treinamento só para a prova do Rio. Era difícil eu fazer o tempo que os caras estavam pedindo, eu sabia. Mas mesmo assim eu fui enfrentar. De que maneira? Eu participei de um grupo de WhatsApp que em todo o Brasil tem 200 maratonistas acima de 40 anos. Então tu foi numa outra categoria, na categoria sênior, como é que é? Não, fui na categoria normal, adulto. Só que tem um grupo em todo o país, que é um grupo de WhatsApp que acima dos 40 anos... O pessoal acha que os corredores de maratona tem mais corredoras de 35 até 45 anos. E eu participei do grupo. Entendi. Porque é a qualidade de vida, é o que nós estávamos falando, a qualidade de vida que o esporte dá. Hoje, atletas com 40 anos andam muito mais que atletas com 36. Por quê? Porque tu se dedica mais, tu tira um tempo de treinamento, tu tira o teu tempo para fazer aquilo lá. E eu participei desse grupo e tinha umas corridas virtual que nós fazíamos. E todas as corridas virtual eu tava super bem. Eu achei que no Rio ia ser normal. Só que os caras tinham me falado, Graxinha, tu acha que os caras vão botar o tempo real lá, cara? Eles não vão colocar, né? É só tu que coloca, otário. Eles falaram assim, brincando, né? Daí eu coloquei. Só que quando fui pro Rio, realmente, né? No quilômetro 37, 33, eu vi que os caras... Então a maratona é 42 quilômetros. 42, 195 metros. No quilômetro 30 foi meio ruim para mim, no 33 eu quase ia desistir, mas continuei na do Rio, para tentar fazer o tempo. Eu fiz 3 horas e 10, eu acho. Mas mesmo assim me classifiquei. Eu fui o 5º melhor gaúcho aqui. Aí esperei a vaga de um desistir. E teve essa vaga daí? Daí o que aconteceu? Conversando entre o pessoal lá, 2 foram competir em uma outra prova por causa dos valores de dinheiro, um não quis ir, eu acabei entrando em terceiro, para disputar, para ir para a prova lá. Aí eu falei com o Taurus em Canoas, Taurus, faz a inscrição, não, tudo certo, vamos embora. Eu disse, só me puxa lá no quilômetro tal e no outro. Ele pediu o tempo da prova minha, e só meu tempo é 4,15 por quilômetro. Ele disse, é uma prova difícil, não sei se vai chegar com 4,15. Ou tu beira 4 ou tu não chega. Então, e tinha quantos competindo? 3 mil. 3 mil? 3 mil corredores. A prova é dividida em 5 km, 10 e 42. Só que larga os 3 mil todos juntos. Por que ela é ruim de largar todos juntos? Porque o atleta que vai correr 5 km, ele tem um pace de 3,30. 3,20, mais rápido. O atleta que vai correr 10, 3,30. E nos 42 tu não sabe quem é, tu vai saber só quando a prova se divide. Sim. No meio da prova, então tinha que andar um bom trecho na casa de 3,30, 3,40. Isso quer dizer o quê? Tu correu um bom trecho da prova a 16 por hora, com picos de 22. E como é que foi, assim, quando... Teve algum momento, assim, nessa prova que tu viu, acho que vai dar, acho que não vai? Sim, quando dividiu, tipo, na largada até eu vi que ia ser difícil, né? Até... Eu tava com muita expectativa. Nos primeiros 5 km eu achei que era difícil mesmo. Nos 10 eu quase joguei a toalha, vou te falar pra ti. Nos 10 teve certeza. Nos 10 eu tive certeza que a coisa ia ser ruim mesmo. Porque eu olhava pro relógio, né, 38 e pouco, e os caras estão andando pra caramba, e eu vou fazer o que aqui? O que eu vim fazer aqui? E daí,
Eu me lembro, tinha acho que uma ponte lá, que fazia isso aqui, descia e voltar, uma ponte lá em Punta del Este, quer dizer, quando tu passar a ponte lá, tu vai fazer o retorno, vai entrar no bairro Maldonado. Quando tu entrar lá, quem for pra lá é maratona, quem não for, beleza. E até lá eu aguentei os caras. E quando dobrou, quando chegamos na divisória das provas, aí 10 foram pro lado da meia maratona, e eu fui pra maratona. Daí eu disse, agora dá pra ir mesmo. Aí só tinha um atrás de mim, que era um uruguaio. E o cara correu os 20 quilômetros do meu lado, tentando o cara. E o que acontece? Ele era dali de Maldonado, e ali é uma reserva indígena, aquela parte foi até legal. E eu, no começo, eu não gostei do cara estar junto, mas depois me ajudou, porque o que acontecia? Os colegas deles lá estavam de bicicleta, e estavam com as musiquinhas do país deles lá, né? Dando força pra ele. E eu tava do lado, daí o Tauro falou, ó, quando tu sair do bairro Maldonado lá, que tu vai sair, que tu vai notar que tu vai voltar, nós vamos voltar pra cá, aí tu pode vir firme aí que o cara não vai aguentar não. Porque tem uns carros de apoio, e o que acontece? O treinador nosso estava no carro de apoio. Ele disse, ó, o cara não vai aguentar, tu pode ficar tranquilo, tu reduz um pouco aí 1 quilômetro, fica uns 500 metros atrás dele, e quando tu entrar pra chegar à final, tu pode ir que não vai aguentar. Daí eu fiz isso aí, né? Foi a chance que eu tive, então tu teve, eu esperei 20 anos por uma chance, né? Então, e ela veio. Daí foi bem na hora da chegada. Então faltava 2 quilômetros. Foi muito emocionante. Como é que foi a chegada? O ruim da chegada lá, pra mim foi tranquilo, né? Só que como os uruguaios lá gritam muito, pra mim não tinha noção de que o cara tava atrás. Por isso que no vídeo aparece um cara falando, ó, entra na direita, que é o uruguaio. Sim. E eu não sabia, então eu entrei. Quando o cara gritou, eu só vi que os caras estavam lá, eu saí a milhão, né? Não tinha o que fazer na chegada ali, né? Sim. Ou tu anda ou tu fica. Então, pra mim foi tranquilo. Depois saí de lá, achei que não ia ganhar. Voltei pro hotel. Daí a gente voltou pro hotel que tinha que voltar. Aí estavam chamando o nome meu lá, que o atleta lá do Rio Grande do Sul, brasileiro, para receber a medalha. Eu tinha que voltar lá. Então tu só ficou sabendo no hotel? Só no hotel. Porque eu tinha que sair da corrida, terminou às 10. Eu terminei a corrida às 10 e 1 hora nós tinha que voltar. E pra pegar a medalha foi engraçado, né? Eu deixei meu celular no hotel porque os caras não podiam me ligar. Eu fiquei lá esperando a medalha e o ônibus todo ficou esperando até eu voltar. Senão eu tinha vindo pro correio. Tem algumas coisinhas que a corrida né? Mas bem legal, fazeria tudo de novo, né? Mudaria algumas coisas, mas fazeria de novo. Mas no final deu certo, né? A medalha daqui. Alexandre, queria te agradecer a tua presença aqui e queria te parabenizar pela conquista, né? Por levar o nome de Farroupilha do Rio Grande do Sul para outros lugares e por incentivar também sempre o esporte, né? Eu te conheço faz muito tempo e tu sempre foi um grande entusiasta, um grande incentivador do esporte. Então, parabéns pelas tuas conquistas e pelo teu incentivo também, que é muito importante. Para mim, eu agradeço a vocês, a TV, a população toda de Farroupilha. Eu sei que muita gente me ajudou, né? Sei que muita gente torceu por mim e muita gente olhava e dizia, o que esse louco quer aí na rua, né? E uma coisa muito engraçada, né? Não sei se posso falar uns minutos aí. Pode sim. Uma coisa muito engraçada é que os meus treinos sempre foram feitos em alguns horários meus de folga do serviço. E eu saía daqui, eu me lembro que eu saía daqui da Estação Férrea, ia até Caravaggio e voltava, dava 1h05, né? Eu tinha 1h40 de folga da prefeitura. E volta e meia mal dava tempo de eu chegar e voltar no horário de meio-dia. E os treinos longos, os mais longos de 30 quilômetros, eu saía da Estação Férrea, ia até o Centenário, voltava, dava 35 quilômetros. Então eu fazia 120 quilômetros por semana, para poder o corpo reagir, para poder ter os treinos, né? E os treinos meus também de velocidade eram 15 tiros de 1.000 para 3,55 com um intervalo de 200 metros, só 40 segundos. Então, com uma idade de 46 anos, é bem difícil tu fazer, né? A gente vê a conquista e a gente não sabe tem a noção de tudo que tá por trás, e, né? e muitas vezes também deixando de fazer algumas coisas que a gente gosta, deixando de um lazer, de ficar com a família, de poder estar lá para se dedicar, de estar ali. Mas acho que tudo vale porque assim, a gente deixou o nome da cidade lá, deixou um legado para outras pessoas virem e saber que também dá. Então, eu sei que o primeiro é sempre mais difícil, porque o segundo já sabe o caminho, né? E quem vem atrás vai saber também. Então, qualquer pessoa que precisar de alguma ajuda, tanto para iniciação esportiva, qualquer pessoa que quiser aprender a correr, quiser aprender a caminhar, quiser vir com o nosso grupo, ou quiser participar dos outros grupos da cidade também, sem problema nenhum, se precisar de algum auxílio também, a gente está aí para ajudar. Eu acho que a gente mais ganha é o que tu conseguiu juntar na tua vida e repassar para alguém.
E se a gente puder ser um guia para alguém e puder dizer assim, ó, o Alexandre conseguiu, vamos tentar, eu acho que é isso que vale. E é isso que faz a diferença, Faz a né? diferença. Na vida da gente, na vida das pessoas. O que faz a diferença na comunidade é o que tu falou, o que eu posso fazer de diferença na minha comunidade. Eu sempre pensei assim. Por isso que eu acho que é um pouco diferente quando tu tem uma vivência de vida, né? O que eu aprendi que eu posso ajudar lá. E qual a minha diferença, qual a minha ajuda que posso ser para aquela comunidade. Pode ser até pintar um cordão, pode ser até capinar. Mas eu fiz a diferença lá naquela coisa. Exatamente. Não adianta a pessoa ter 2 faculdades, 3 faculdades, mas se a outra vai te pedir uma ajuda, ela não pode. Então, não tem essa... Eu acho que para mim não adianta muito papel na parede, né? Isso aí. Então, quem também pensa em correr, pensa em iniciar no esporte, pode procurar o Graxini. Pode procurar aí. Tá bom, gente. Obrigada. Obrigada a todos.